Deus deu indistintamente e corrigiu também aqueles que não lhe compreendiam. Dava segundo as necessidades de cada um e dava sem restrição, sem exigência nenhuma. É isso que a gente tem que aprender a fazer na nossa vida. Não guardar para nós o que temos de dom e de bom e corrigirmos as nossas imperfeições. Essa é a lição da manhã de hoje. Então, agora a gente busca o recolhimento íntimo, busca se elevar até Jesus e até Deus em oração, busca se libertar das preocupações do dia a dia, para que a gente possa, nessa manhã de atividade da casa, estar unido a Deus e a Jesus e aos nossos benfeitores, aos nossos anjos guardiões e aos espíritos que dirigem a nossa casa, Bezerra de Menezes e tantos outros trabalhadores, que possamos nos harmonizar intimamente para essa atividade dessa manhã, que possamos então abrir os nossos corações e as nossas mentes. Jesus querido e amado, mais uma vez estamos reunidos aqui em Teu nome. Seja conosco. Te convidamos, Senhor, para que nos acompanhe nessa manhã de estudo, nessas atividades. Que o Senhor possa estar conosco, que o Teu amor e a Tua misericórdia possam nos envolver, possamos nos sentir confortados e consolados diante das nossas dificuldades e das nossas limitações. Assim, Senhor, como pelos olhos do corpo podemos ver a luz da manhã que se abre, que possamos ver com os olhos espirituais a luz do Teu amor a nos envolver, a nos aclarar, a nos fazer compreender melhor os Teus ensinamentos. Que possamos refletir e que possamos nos tornar mais humildes e abertos aos novos ensinamentos, que possamos meditar e desfazer essas impressões que gravamos em nós de muito tempo atrás, que nos faz obtusos, que nos faz egoístas, que possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a razão, para que possamos nos transformar e fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor possa olhar pelos nossos governantes, que o Senhor possa olhar por aqueles que sofrem nos hospitais, nas casas de recolhimento, nas casas de custódia, nos seus lares, onde quer que estejam, no íntimo dos seus corações, nas suas aflições, que o Senhor possa confortar a todos, que o Senhor possa, com a sua misericórdia, com a sua união com o Pai Celeste, dar a cada um o conforto e a consolação necessária para a sua experiência aqui na Terra. Abençoe-nos a todos, abençoe aqueles que sofrem lá fora, nos outros países, sobre a influência da tortura, da guerra, da fome e da miséria, Senhor. Que o Teu amor possa tocar aqueles que têm mais condições, para que possam ser mais complacentes com os que precisam. Jesus, querido e amado, Te bendizemos como bendizemos ao nosso Pai e damos por iniciadas as atividades da casa, passando a palavra para o nosso companheiro Carlão, que vai falar sobre o tema Jesus na casa de Zaqueu. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe
O tema que nós vamos trabalhar hoje é Jesus na casa de Zaqueu. A Bíblia declara que Jesus passou por Jericó, curou 2 cegos e fez a conversão de um coletor de impostos, chamado Zaqueu. E passou pelo Monte das Tentações, onde foi tentado pelo demônio. A agricultura irrigada foi desenvolvida sob o domínio islâmico, reafirmando Jericó, a cidade, a reputação de uma fértil cidade das palmeiras. O lugar era cortado por muitos pequenos rios. A água de Jericó é considerada a maior e melhor de todo o Islã. Bananas são abundantes, também flores de fragrância aromática. Isso aqui é apenas algumas informações acerca dessa cidade chamada Jericó, e nós vamos falar desse personagem chamado Zaqueu. A gente começa lembrando, meus irmãos, Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, meus irmãos, esse é o texto que nós encontramos nas Escrituras, e é sobre ele que nós vamos tratar nesse tempo que temos na manhã de hoje. Primeiro, nós procuramos um mapa para mostrar a localização de Jericó. Bom, Jericó é uma cidadezinha muito pequenininha, muito próxima do Mar Morto. Aqui tem é claro que é um trabalho artístico, né? Para mostrar como seria a cidade, baseada nas ruínas que hoje são veneradas, né? A cidade de Jericó é muito visitada por todos aqueles que vão ao Oriente, passam por lá para conhecer, né, como é que foi. E aqui é um trabalho artístico para dar uma ideia de como era essa cidade. A cidade de Jericó hoje, né, mostrando as ruínas, que são muito visitadas. Aqui é um trecho das ruínas do Muros de Jericó. Aquele muro que foi arrebentado, né, pela força do som das milhares de israelitas, né, que ficaram circulando durante 7 dias em torno dos muros. E aqui um pouquinho da história, né? Um pouco da história de Jericó. Colocamos aqui algumas curiosidades, porque normalmente quando a gente fala de Jericó, quando a gente fala de Zaqueu e tal, acho que é interessante a gente lembrar alguns apontamentos. Nós colocamos aqui a foto da mais antiga cabeça de estátua. Ela tem aproximadamente
calcula-se, né? Mais ou menos 9.000 anos. Ou seja, esse tempo todo aí que ela está lá. Pode tratar-se da mais antiga representação existente de um rosto humano. Atualmente a estátua encontra-se no Museu de Jerusalém. Jericó é a cidade mais antiga e habitada continuamente, porque muitas cidades foram habitadas durante um certo tempo e depois foram abandonadas. Mas Jericó não, Jericó foi abandonada, foi destruída, foi reconstruída, e ao que tudo indica, ela tem aproximadamente 11.000 anos, ou seja, 9.000 anos antes de Cristo, a cidade de Jericó já existia. Ela está situada na Palestina, na região chamada Cisjordânia, onde hoje, né, tem tantos conflitos, aquela região é toda conflitada, né? Ela é situada próximo do Rio Jordão, a 8 quilômetros do Mar Morto e 27 quilômetros de Jerusalém. Então, quer dizer, nota-se que é uma cidade bem situada, e todo mundo quer conhecer o Mar Morto, todo mundo quer se banhar no Rio Jordão, então é possível ir, é próximo de Jerusalém, né? É como daqui de Volta Redonda, talvez um pouquinho depois de Pinheiral, né? Dos 27 quilômetros. Essa cidade, é interessante falar isso, né? Ela está situada a 270 metros abaixo do nível do mar. Porque como ela está próximo do Mar Morto, e o Mar Morto é a região mais profunda em relação ao nível do mar, né? E as notícias arqueológicas, né? Mais ou menos 20 civilizações viveram no local em diversas épocas. As mais antigas muralhas que foram derrubadas pelos israelitas, né? Historicamente, são as mais antigas muralhas que a civilização construiu. As mais antigas construções em forma de torre, e um detalhe, com escada interna, porque em alguns lugares foram feitas torres, mas a escada era por fora. Essa não. Essas construções lá de Jericó, a escada é interna, quer dizer, elas eram ocupadas o tempo todo, né? E na antiguidade, ela foi chamada da cidade das palmeiras. Como nós mostramos ali, a cidade era cortada por pequenos rios. E é uma região desértica, né? Todo mundo sabe que aquela região lá é muito pobre mesmo. E pobre no sentido da vegetação, do solo, né? Mas essa cidade, ela sempre foi muito rica nessas condições, né? E historicamente foi a primeira cidade da Terra Prometida. Quando aquele povo estava perambulando pelo deserto durante 40 anos, logo assim que eles atravessaram o Rio Jordão, a primeira cidade que eles encontraram foi Jericó. Essa cidade sempre foi usada para assentamentos, até nos dias de hoje. Por isso, talvez que tenhamos tido essas 20 civilizações habitando aquela região, né? E uma curiosidade mais voltada para a história romana, né? O imperador Marco Antônio deu essa cidade de presente para Cleópatra. E nós sabemos que Cleópatra suicidou-se no ano 30 a.C. E aí o rei Herodes passou a reinar sobre ela. Então, transpondo a história para o dia de hoje, nós podemos exemplificar do seguinte: as muralhas de Jericó, elas são muralhas físicas, mas nós temos nos dias de hoje as nossas muralhas. E aí eu passo a palavra para o nosso querido companheiro Rogério, para ele nos falar sobre esses apontamentos que nós coletamos aqui. Aí no estudo que a gente fez, a gente faz a comparação da muralha de Jericó com as nossas dificuldades hoje.
Então, são todas as muralhas que atrapalham a vida humana, que a gente identifica como sendo a solidão, o desemprego, a carência, a depressão, os vícios, os problemas financeiros e sociais, as brigas em famílias e muitas outras situações que rodeiam a nossa vida, a vida humana, né? Vamos lembrar, meus irmãos, que isso aqui é corriqueiro, né? Como nós estamos vivendo no mundo de expiações e provas, nada mais justo do que termos que passar por essas situações e vencemos essas muralhas, né? E aí, fazendo a conexão com o contexto cristão, essa queda das muralhas de Jericó, após 7 dias de peleja e do grito do povo, é uma referência de incentivo que a gente deve ter à persistência e união do povo, onde se reunir com um propósito. E a gente deve trazer isso para a nossa vida, para a gente fazer esse esforço de incentivo e persistência diante de um propósito de vida. É a certeza de que o Senhor ouve e responde ao clamor dos seus. Então a gente aprende no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita a necessidade da fé e da oração. Então, pede e obtereis, né? E aí, se a gente persevera na fé, se a gente já tem discernimento de saber o que pedir como espírito, porque a gente viu aqui na passagem da meditação do dar, onde Emmanuel falou que Jesus dava em abundância, mas dava não de acordo com o que a gente pedia, mas de acordo com o que a gente necessitava. E nós aqui, espíritas, devemos ter consciência das nossas necessidades, devemos ter consciência de por que passamos certas dificuldades, que essas dificuldades que passamos hoje, essas dores que sentimos hoje, são instrumentos de transformação e aperfeiçoamento para a gente. Não é para a gente se desesperar, não é para a gente se apavorar, é para a gente refletir e se transformar, certos de que o amanhã vai ser melhor se a gente perseverar na fé e no caminho do bem. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que nós estamos vivendo hoje num momento muito complicado da história da humanidade, né? Nesse momento da transição planetária, nós somos testados de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira. Uma coisa que a doutrina espírita deixa bem claro para nós é a questão da fé, mas a fé raciocinada. Nós cremos porque sabemos porque estamos crendo. Nós procurarmos esse intercâmbio com a divindade e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. De uma certa maneira, a nossa atual civilização nos faz um pouco nos afastarmos das coisas divinas. Nós somos tem muita coisa, muita variedade, muita coisa maravilhosa ao nosso redor, muita coisa chamativa, né? Coisa que atrai a gente, que tira a gente daquele prumo que nós deveríamos estar seguindo, né? Ou seja, dessa retidão de valores. E quando nós enfrentamos alguns desses problemas bastante sérios aí, como a depressão, né? Que é a doença do século, aí voltando lá no Zaqueu poderia ser um homem que pudesse estar passando também por um processo depressivo. Esse querer ver Jesus, provavelmente a solidão que ele vivia, porque todas as pessoas ricas, de uma maneira geral,
elas vivem afastadas, né? Então a solidão é uma constante na vida dessas criaturas. Muito embora o indivíduo possa ter muito dinheiro, os problemas financeiros, no sentido de o que fazer com o dinheiro, como aplicá-lo, quais as vantagens, quais as desvantagens. De vez em quando a gente ouve aí no noticiário, né, que algum desses homens bilionários, né, perdeu de uma noite para o dia 1 bilhão, né, 1 bilhão de dólares, né, 1 bilhão de reais, né? Então, qualquer um de nós, quando perde aí 100 reais, 10 reais, já fica um pouco desatinado. Você calcula bem, perder 1 bilhão de reais de um dia para o outro. Mas essas criaturas têm uma facilidade, parece que tem um poder, parece que tem uma capacidade de vislumbrar dias melhores e tudo mais, e elas acabam recuperando muito rapidamente tudo isso. Mas voltando à questão de Jericó e ao nosso querido Zaqueu. Essa luta que nós estamos travando dentro de nós, né, contra o homem velho que habita dentro de nós, então realmente é difícil, por isso a necessidade da fé, mantermos a esperança, mantermos a perseverança. Continuando aqui, Zaqueu era um homem muito impopular para a sua época, porque ele era acusado de ser um colaborador do governo romano. E apesar do status social e político que ele tinha, né, ele vivia sofrendo muito. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, o seguinte, que os romanos, eles eram muito sábios. Eles, quando invadiam uma cidade, eles não colocavam os seus administradores na frente. O que eles faziam? Eles pegavam as pessoas influentes do lugar e colocavam, por exemplo, para cobrar impostos. Quem é que é mais indicado para cobrar impostos? Um pobre ou uma pessoa que já é rica? Uma pessoa que movimenta dinheiro, que tem dinheiro. Então o Zaqueu era um desses homens ricos já da cidade. E ele foi, como outros, né, ele foi um dos escalados para cobrar os impostos. E vamos lembrar que Roma precisava muito de dinheiro, porque Roma mantinha muitas guerras. E para manter os seus soldados, manter as suas linhas de frente, manter a fabricação de armas, de equipamentos para a guerra, precisava de muito dinheiro. Então, por isso que os impostos eram cobrados muito, muito alto. Quando a gente estuda o livro dos médiuns, a influência dos espíritos na nossa vida, a obsessão, e a gente sabe que a obsessão se dá nos dois campos, do espiritual para o material, do material para o espiritual e do material para o material também, né? Dos homens para os homens também. Os conquistadores, eles influenciavam os conquistados, colocando uns contra os outros e seduzindo eles naquilo que era a fraqueza moral deles. Então eles colocavam esses nessa posição porque sabiam que eles se deixariam levar pelo interesse financeiro, pela posição social e se sujeitavam a prejudicar o próprio semelhante patriota em favor do benefício próprio. Isso é verdade. Então, por isso, pelo fato de ser um cobrador de impostos, né, ele era acusado de ter ficado rico por ter desviado o dinheiro público, né? Nada diferente dos tempos atuais, confere, né? A gente está vendo isso, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Sempre houve, sempre haverá, enquanto nós estivermos nesse mundo de expiações de prova, né? Nós sempre encontraremos aqueles que vão desviar o dinheiro público, né? Mas há notícia de que Zaqueu já era rico antes da chegada dos romanos ao poder. É sabido, né, e é um fato bem marcante de que ele era de baixa estatura, era baixinho, né? A gente sabe
o sofrimento dos baixinhos, né? Não é verdade? Então, todos os shows tem lá a chamada fila do gargarejo, né? Então, eu tenho um amigo que ele é de baixa estatura, ele tem apenas 1,55 m, mas todos os shows que ele vai, ele procura sempre comprar ou uma área VIP, né? Ou então essa área do gargarejo, que ele vai ficar mais próximo para ele poder assistir o show, né? Não. Jesus também declarou o Zaqueu como filho de Abraão. Mas, e muitas pessoas acabam interpretando isso aí como se ele fosse descendente do patriarca Abraão. Não é isso que Jesus quis dizer. Quis falar que filho de Abraão no sentido espiritual. Como, de uma certa maneira, todos nós poderemos nos afirmar também, né, como todos filhos de Abraão. A gente pesquisou que há duas espécies de publicanos. Os publicanos gerais, que eram os responsáveis pela renda do império, perante o imperador romano, e os publicanos delegados, que eram delegados por estes publicanos gerais e ficavam responsáveis em cada província. Então, a diferença do publicano geral e publicano delegado é hierárquico, né? Um tinha mais poder, mais responsabilidade que os outros. Dominava uma área mais abrangente e aí precisava desses publicanos delegados para gerir cada localidade. E Zaqueu, como o texto bíblico diz, né? Ele era o chefe dos publicanos. Então ele coordenava um grupo de coletores abaixo dele. Podemos dizer assim, nos dias atuais, que seriam esses publicanos delegados, né? Seria, por exemplo, aqui na cidade, né, o delegado da Receita Federal, por exemplo, né? Ou um funcionário da prefeitura, chefe do departamento de arrecadação da prefeitura, né? Seria uma representação atualizada dessas questões. Mas Zaqueu tinha uma responsabilidade muito grande. E como o Rogério disse, né, calcule bem, se pelo fato dele ser um publicano, ele já era muito criticado, chefe dos publicanos então, calcule bem as angústias pelo qual ele passava, né? Ao ouvir falar sobre a passagem de Jesus pela cidade, ele fez tudo para vê-lo. E mesmo sendo um pecador, foi a ele que Jesus escolheu para se hospedar em sua casa. E essa questão aí dele pecador e da escolha de Jesus, a gente vai ver na conexão da parábola o que fez Jesus escolher ele e o movimento necessário que a doutrina espírita esclarece para a gente da conduta que a gente deve ter para buscar a conexão com Deus, buscar a conexão com Jesus, com os espíritos bons, para que a gente consiga superar as nossas limitações, se elevar e vencer as influências da matéria. É necessário, a gente vê também isso nas obras de André Luiz, do Camilo, da Ivone Pereira, no início do livro Nosso Lar, ou do Memórias do Suicida, aquela passagem dos espíritos recém-desencarnados nas aflições de não se perceber desencarnado e de não entender por que está passando aquelas aflições, o desespero que se encontram. E aí, quando eles recobram uma serenidade e quando eles conseguem uma fé, um sentido da vida de que há alguém acima deles, aí que eles buscam através da fé sincera essa conexão, aí o auxílio vem. A gente vai ver isso mais adiante. A gente sabe, meus irmãos, que aquele primeiro encontro, né?
quem teve a oportunidade de ter esse encontro com Jesus, nunca mais foi o mesmo, né? Por exemplo, Maria Madalena, Pedro, todos os apóstolos, né? Todos os discípulos de Jesus passaram por isso, esse encontro com Jesus. E vamos lembrar que Jesus não escolheu ninguém especial. Os pescadores, que foram seus discípulos, depois a prostituta, que foi Maria Madalena, um conjunto de criaturas que aos olhos da humanidade não tinha valor algum, mas para Jesus essas criaturas tinham. E aí, quando fala do Zaqueu, a gente vai lembrar que Zaqueu, embora se considerasse um pecador, ao que tudo indica, era uma pessoa honesta, era uma pessoa digna e era uma pessoa competente para exercer o cargo que ele ocupava, né? O trabalho que ele ocupava. Continuando aqui, a gente vai lembrar, meus irmãos, que a questão do arrependimento, né? E como é que ele é necessário para a nossa transformação social, a nossa transformação pessoal. Quando a gente observa nas questões da reencarnação, a primeira coisa que nós precisamos para fazer a mudança de vida é o arrependimento. Depois que a gente passa pelo arrependimento, nós entramos num outro ciclo que é tão, ou talvez até mais importante ainda, que é o processo da expiação. Para depois, então, a gente entrar no campo da reparação. Mas tudo começa com o arrependimento. E quando a gente tem esse arrependimento sincero, né, aquele arrependimento profundo, não aquele arrependimento que nós estamos fazendo para as pessoas, mas o arrependimento que a gente está fazendo para Deus. Então é isso que vai fazer a transformação das nossas existências. E Zaqueu teve isso, porque, muito embora ele, como eu disse, né, ele fosse uma pessoa honesta, fosse uma pessoa trabalhadora, uma pessoa competente, ele tinha muito apego ainda aos bens materiais, né? Não está assim que nós vamos ver lá no texto que ele faz a doação de metade dos seus bens. Olha só que interessante, né? Metade dos seus bens. E provavelmente aquela metade não ia fazer falta para ele, nem para a família dele. Então ele faz essa doação mesmo de coração, porque sentiu um arrependimento profundo na sua alma. Lembrando que quando a gente tem esse arrependimento, nós temos a oportunidade de estar mais perto de Deus. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar e que tiveram algum tipo de arrependimento, né? A primeira coisa que elas diziam é que como se tivesse tirado um peso dos seus ombros, né? Algum tempo atrás, nós participamos, quando a gente estava lá trabalhando no Rio de Janeiro, nós participamos de um programa que o Ministério Público, mais os defensores públicos fizeram nas cadeias, nas prisões do Rio de Janeiro, em que convidavam os familiares para ter contato com os assassinos de seus filhos, né? Calcule bem, meus irmãos, o que deve ser de sofrimento para uma pessoa encarar, ficar frente a frente com alguém que tirou um ente querido, né, da sua... E nós tivemos a ocasião de acompanhar alguns desses acontecimentos. Alguns desses foram até transmitidos pela Rede Globo, né, no Fantástico, porque era uma ideia que nasceu lá nos Estados Unidos e que acabou espalhando pelo mundo todo. Lamentavelmente, foi um programa que não seguiu adiante, mas que fala desse arrependimento, sabe, do assassino, e fala do perdão que a família dá. E alguns desses criminosos, que nós tivemos ocasião assim, de conversar, alguma vez até de gravar os depoimentos, eles falavam o seguinte, que como tivesse tirado um peso dos seus ombros, né?
tivesse tirado uma sombra das suas almas. Muito interessante isso tudo. Ontem mesmo, o jornal mostrou um músico, um maestro, que perdeu um pai, que também era maestro na favela da Maré, que havia sido assassinado na favela da Maré, e a resposta dele à perda do pai, ao invés de exigir vingança, ao invés de exigir justiça ou que prendessem o assassino, ele nunca descobriu quem foi o assassino do pai, mas a resposta dele foi ao contrário, foi levar através da cultura, através da música, criando naquele ambiente uma escola de música e trazendo para aquele ambiente as crianças para aprender música que hoje estão lá na Europa, em Portugal e na Europa lá fazendo uma excursão, mostrando o que aprenderam. Então ele, através da cultura, através do ensino dele, ele retribui a comunidade ao invés de ficar exigindo vingança ou justiça. Esse é o exemplo de como a gente deve proceder na vida, não guardar mágoa, não guardar rancor e desenvolver as nossas qualidades morais. E Zaqueu, quando ele afirma que estava dando, ele não falava que ia dar, né? Para Jesus ele falou que estou dando metade dos meus bens para os pobres. E uma outra forma da gente ver que Zaqueu era uma pessoa honesta, quando ele afirma, né, que ele iria restituir em 4 vezes se ele houvesse extorquido alguém. Quer dizer, que pessoa que não tem a consciência tranquila fala uma coisa dessa, né? Multiplicar por 4 o que foi extorquido. Um detalhe interessante que também nós vamos pesquisar, né? Como é que eram esses tributos? Né? 13% da colheita era entregue como pagamento do tributo. Então, calcule bem, o indivíduo trabalha um ano inteiro para ter uma colheita de, por exemplo, 100 sacas de milho ou de trigo ou de algodão, e você vai entregar 13 para o governo, né? Então, é uma tributação muito elevada, né? E aí, onde nós pesquisamos, né, estava dizendo até que era muito mais elevado do que a tributação que nós temos no Brasil, né? E nós sabemos que os impostos no Brasil são muito altos. E ainda tinha uma espécie assim de um acréscimo. A cada 7 anos, eles recolhiam como impostos o trabalho de 1 ano e meio. Então as pessoas viviam atordoadas mesmo com esse imposto elevadíssimo. Por isso que queria que tivesse algum salvador, né? Alguém que viesse para retirar combatesse os invasores, né? Que no caso eram os romanos, para que botasse os romanos fora das suas terras, da sua região, porque os romanos eram responsáveis então por esse excesso de cobrança de tributos, né? Zaqueu percebeu que ele estava fora da graça e da vida. Por esse motivo, de qualquer forma, ele queria ver Jesus. Antes que Zaqueu quisesse ver Jesus, ele já tinha enxergado o coração desse homem há muito tempo. É interessante a gente perceber aqui que Zaqueu percebeu que estava fora da graça e da vida e por esse motivo queria ver Jesus. E aí a gente relembra lá que a gente falou que Jesus era baixinho e precisava de um esforço para ver Jesus. A multidão passava, ele não conseguia ver, e aí ele tem a ideia de subir na figueira. Esse esforço físico da dificuldade da sua estatura, a gente projeta para as nossas vidas
as dificuldades que a gente tem de se elevar a um padrão vibratório melhor para superar as nossas dificuldades íntimas e buscar uma conexão com a espiritualidade maior. Lembrando, né, que Jesus, como tinha a sabedoria e a sapiência, né, de tudo que ia acontecer, com certeza Jesus já tinha visto que iria naquela cidade encontrar um homem chamado Zaqueu e que iria escalá-lo para recebê-lo na sua casa. É interessante que parece até uma espécie de um encontro mais amigável, mais íntimo, né? Esse encontro de Jesus com Zaqueu. Uma curiosidade também que nós vamos buscar aqui, meus irmãos, é o seguinte, que na região onde provavelmente aconteceu isso, né? Porque essas situações elas ficam marcadas, né? Ainda existe uma figueira. E a gente sabe que as figueiras, elas são de longa vida. Existem uma série de figueiras já catalogadas, né, com 800, 1.200, 1.500 anos. Então, essa que está relacionada no texto bíblico, fizeram testes com carbono 14, né, e chegaram à conclusão que ela deve ter aproximadamente 2.000 anos. Então, provavelmente, a figueira é chamada Figueira de Zaqueu, que é um ponto turístico, né? Todo mundo que vai lá naquela região quer conhecer, né? E ela é enorme, né? Com uma figueira com 2.000 anos, calcula bem. Lembrando que em vários momentos da passagem de Jesus para aquelas terras, ele sempre fala da figueira. E a gente tem que, pesquisando um pouquinho mais, essa figueira brava, ela produz um fruto que, segundo os relatos, é um fruto extremamente doce, né, e delicioso, e que é capaz de dar àquele que se alimenta dessa fruta bastante energia para as suas atividades. Consequentemente, por isso que a gente vai ver em muitos momentos o Jesus falando das figueiras, né? Então nós pegamos até o nome científico dela, né? Do grego sicomoros, né? Também chamado de ficus sicomoros. Então, em várias regiões, inclusive o Brasil também, nós temos algumas regiões que nós temos essa árvore, né? Esse vegetal. E aqui, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre as 5 lições que a gente pode extrair da vida desse homem espetacular, né, que é Zaqueu, né? Então a gente começa com a primeira, acerca do perdão. Jesus teve esse trabalho de encontrar pessoas, e muitas delas tiveram a oportunidade de pedir a Jesus perdão. Mas Jesus, para alguns casos, né, a gente vai ver nos textos sagrados, que Jesus disse que ele não era competente para perdoar, que somente Deus era o ser a quem nós devemos pedir perdão. E Zaqueu, nesse caso, ele queria pedir perdão pelos seus erros, como muitas pessoas foram a Jesus para pedir perdão pelos seus erros. Vamos pegar a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E os Espíritos disseram para Jesus que era a benevolência para com todos, ou seja, sermos bons, né? Bom na essência, bom de coração mesmo, tal. O segundo ponto é a indulgência. Então, desenvolvermos a nossa capacidade, que hoje muita gente fala, né, da tal da empatia. Só que a indulgência é muito mais do que empatia, né? Não é você se colocar no lugar do outro, é você sentir realmente o que o outro está sentindo, é você se maravilhar com as vitórias do outro e você chorar
também com as desgraças e com alguns acontecimentos tristes do outro. E no terceiro ponto, e não menos importante do que os dois anteriores, é o perdão das ofensas. Então, nós temos que trabalhar muito essa questão, a importância do perdão. E Zaqueu teve esse momento, né, de se aproximar de Jesus para pedir perdão. A importância do compartilhamento. Zaqueu era um homem muito rico e assim que ele foi perdoado e salvo, ele compartilhou da sua riqueza com os pobres. Não é bem, meus irmãos, é difícil alguém que seja muito rico dizer assim, né, que vai fazer uma doação da metade dos seus bens, né? De vez em quando a gente vê um artista desse aí, um grande industrial, um grande empresário, né, que abre mão de parte da sua riqueza, né? Algumas vezes já no finalzinho da vida, né, quando já não tem mais o que fazer mesmo, aí acaba deixando para alguém, deixando para uma instituição, coisa assim. Mas vamos lembrar que Zaqueu fez isso ainda numa idade em que ele ainda tinha muito futuro pela frente. O texto sagrado diz que ele foi perdoado e foi salvo. Então isso é muito importante, da gente ter compartilhar o pouco que nós possamos ter com aqueles que têm menos do que nós. A importância da humildade. Para fazer parte da humanidade é necessário eliminar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E isso a gente aprende muito, os espíritos batem muito nessa tecla com a gente, né? O orgulho e o egoísmo, os amigos espirituais nos afirmam que são as duas chagas da humanidade, né? Então, para que a gente tenha uma humanidade melhor, uma humanidade mais tranquila, uma civilização realmente civilizada, né? Haverá necessidade da gente trabalhar muito para quebrar o orgulho e quebrar o egoísmo que trazemos dentro de nós. Que são, talvez não, é o que os amigos espirituais nos dizem, que são os piores defeitos da nossa alma. E na hora que nós conseguimos vencer isso aí, porque eles são pai e mãe, né? Ou poderíamos dizer que os dois são as mães, ou são os pais de todos os defeitos e de todos os problemas que nós trazemos. Então, aquele que quiser, lá no Evangelho a gente afirma isso, né? Aquele que quiser se melhorar desde agora, né, comece a trabalhar para quebrar o orgulho e quebrar o egoísmo. E por tabela, eliminar também a questão da vaidade, né? Ontem eu fiquei assim um pouco, quando eu recebi a notícia de parente de um amigo nosso lá do Rio de Janeiro. O rapaz morreu esmagado debaixo de um halteres, né? Esse pessoal que fica levantando peso, e ele morreu debaixo parece que foi mais de 200 quilos. Lamentavelmente, né? Para se embelezar, para ficar fortão, lembrar que a gente tem que ser forte na alma, né? Nós temos que ser belos na alma, nós temos que trabalhar o desenvolvimento da nossa alma. Esse nosso corpo vai ficar aqui mesmo. O professor Leandro Carnal, ele tem um paralelo que eu acho muito interessante, né? Ele costuma falar dos chamados cadáveres saudáveis, né? E lamentavelmente a gente tem visto por aí, porque pela vaidade, muitas jovens e muitos rapazes muito bonitos vai fazer determinados procedimentos e acaba perdendo a vida. Lamentavelmente, a gente tem visto isso. E por isso nós precisamos desenvolver a humildade. A humildade vai fazer-nos fortalecidos, mais amparados, mais tranquilos, mais
confiante daquilo que nós somos mesmo, né? Nós temos o corpo que merecemos, nós temos a imagem que a gente transpira para fora, de acordo com a nossa necessidade mesmo de evolução nesse planeta. A hora que nós formos belos por dentro, nós seremos belos por fora. Mas para ser belo por dentro, nós temos que desenvolver muito mesmo as nossas qualidades morais, as nossas virtudes e o nosso desenvolvimento espiritual. Aí sim, nós seremos cada vez mais belos. A importância da obediência. Zaqueu foi obediente ao receber a ordem de Jesus para descer da árvore. É um exemplo para nós. Lembrando, né, que, segundo o texto bíblico, Zaqueu desceu depressa, né? Desceu depressa, porque acho que era uma coisa que ele ansiava, né? Que ele aguardava, e quando ele recebe a ordem para descer da árvore, ele desceu mesmo. Então, aqui fazendo um paralelo, vamos descer do nosso salto, né? Vamos descer do nosso orgulho, vamos descer da nossa vaidade, vamos descer dessas coisas que nos prendem a essa terra de dor, de sofrimento e tal. Vamos vivenciar uma caminhada aqui para descer para a terra da promissão mesmo, né? Onde nós vamos ser um pouco mais felizes, um pouco melhores, um pouco mais tranquilos para a nossa continuidade de existência, né? A importância da conversão. Zaqueu se converteu e mudou sua vida. Ele nos mostra que é possível mudar para melhor. Aqui gostaríamos de lembrar duas palavrinhas, né, que são muito próximas, né? Nós temos muitas pessoas que são convencidas. Confere? Né? No nosso meio espírita, eu conheço muita gente que está convencida do espiritismo. Agora, a pessoa convertida, né? Verter, mudar, trocar o comportamento, é muito mais complicado. E Zaqueu teve essa capacidade de se converter, ou seja, de mudar a sua vida, de se reestruturar, de tomar um novo caminho, sabe? Pegar uma nova trilha, talvez com sofrimento, com angústia, com problemas e tal, porque a conversão ela traz isso. Vamos lembrar aqui Paulo, né? O convertido de Damasco, quanto sofrimento que ele arranjou para a sua vida pelo fato de ter se convertido ao Cristo. Então ele perdeu, para começar, perdeu os familiares, perdeu os amigos. Onde ele ia, ele levava chicotada, né? Ele foi 13 vezes ele foi açoitado, teve a ponto de ser morto em vários momentos e tal, mas ele foi persistente, foi perseverante. E nós, no momento que nós assumirmos uma conversão, é necessário que a gente se mantenha naquele caminho, naquela luta, que a gente vai travar para frente. Estamos caminhando aqui para o final, meus irmãos. Vamos lembrar aqui alguns pontos, né? E vamos lá. Antes que Zaqueu visse Jesus, ele já estava sob a vista do Senhor. Muitos se perdem em meus prazeres e ao dinheiro que têm, não conseguem enxergar a vida como ela precisa ser vista. Zaqueu percebeu que estava fora da graça da vida, ouvia com interesse o que falavam de Jesus. Isso o motivou a querer ver Jesus. Todos os homens e mulheres são dignos da misericórdia de Deus. Jesus disse: no céu haverá alegria entre os anjos por causa de um pecador que venha se arrepender. Aqui é só reforçar essa questão, né? Para cada vez que a gente vê uma criatura que se arrepende dos seus, nós mesmos devemos passar por isso. Cada vez que nós nos sentimos arrependidos de algum ato que nós temos cometido,
Com certeza, os nossos benfeitores espirituais, vamos tomar os anjos aqui como são os nossos amigos, nossos parentes que estão no mundo espiritual, os protetores que nós temos, o nosso anjo da guarda e todos os outros benfeitores que nós temos, né? Esses mentores espirituais que fazem parte da nossa jornada evolutiva, eles se alegram. Então, quando Jesus diz que no céu haverá alegria entre os anjos, quer dizer, são todos esses anjos que Deus tem colocado na nossa existência para que a gente possa crescer. E trabalhar, meus irmãos, para que a gente não viva as voltas com a necessidade, a preocupação e tudo mais, com os prazeres da vida, né? Que são também muito passageiros. Né? E para a gente encerrar, lembrando o que Jesus fala no final, né? Jesus veio buscar o que estava perdido. E em Mateus capítulo 18, versículo 11, diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E no caso aqui, o nosso Mateus, né? O nosso Zaqueu, né? Que era uma dessas criaturas que estava perdida. Então ele foi localizado e foi encontrado por Jesus. Aí a gente lembra que simbolicamente o homem se perdeu desde o jardim do Éden. E aquele que está perdido busca um caminho, busca ser achado. E aqui a gente lembra, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembrando que Deus nunca nos deixa abandonado nem perdido, sempre envia mensageiros para nos auxiliar. A gente vê isso em toda a história da humanidade. E Jesus é esse pastor, é esse que vem em nosso socorro quando a gente está perdido. A afirmação de Jesus deve ser cabal para todos nós, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nenhum de nós, meus irmãos, está desamparado. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós podemos nos julgar sem a proteção divina. Basta que a gente se coloque em condições, né? Desça da árvore, a árvore da ignorância, a árvore dos pesadelos que nós trazemos, a árvore do egoísmo, do orgulho, da vaidade e de todos os defeitos que nós trazemos na nossa alma. E a gente pode experimentar todas as vicissitudes, tormentos, podemos ficar feridos, a nossa alma pode ficar até inacessível, né? Mas Jesus está sempre mandando que a gente desça da árvore. E de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Então, é Deus falando conosco que a gente precisa estar por aqui mesmo, né? João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. É aquela reafirmação de Jesus dizendo para nós, né? Que nenhum dos filhos, né? nenhum daqueles que Deus me deu ficará perdido, né? Não, Jesus não abandona nenhum de nós. Jesus está sempre conosco. Escolha viver nas mãos do Senhor. Escolha estar a salvo, perdoado, restaurado por Ele. Cristo veio para te buscar. E aí nós temos a afirmação: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa certeza que nós podemos ter, meus irmãos, e assim nós encerramos o nosso trabalho. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer a todos, trazer a cada um de nós nesse domingo, com esse sol que está lá fora, possa trazer muita paz, sabedoria, e a nossa capacidade de crescimento possa ser cada vez maior.
Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Nessa prece de abertura ou de encerramento? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai de amor e de infinita bondade, abençoa-nos mais uma vez. Alimenta por caridade, Senhor, as nossas esperanças, a nossa força, a nossa vontade de seguir adiante. Permita que os bons amigos espirituais possam nos envolver, fortalecendo-nos, para que possamos levar adiante as nossas provações, passar pelas privações, alcançar a graça que nós todos queremos. Abençoa essa casa que nos abriga, abençoa os nossos protetores espirituais para que continuem tendo paciência e que sejamos perseverantes nessa luta contra o homem velho que temos dentro de nós. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Assim sendo, a gente quer relembrar para vocês as atividades da casa. Segunda-feira, a atividade mediúnica e o estudo do Evangelho online, né? Terça, e pela manhã o plantão de passe de 8 às 9, né? Com Altamir, e na terça-feira estudo mediúnico, quarta-feira palestra pública às 19h30, na quinta-feira voltando presencial o estudo sistematizado. No sábado pela manhã o sopão e à tarde a evangelização, sendo que está em recesso até o dia 29 agora. Nós temos também a necessidade de atender aqueles que vêm até nós buscando auxílio material, e a gente pede a colaboração de todos com o quilo, a doação do quilo, aqueles que puderem, tá?